Olá, ouvinte do nosso podcast Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme e vamos estar aqui continuidade aqui a nossa programação aí da semana, fazendo aqui diversos debates que precisam ser feitos aí, né, pelos aqueles que querem aí mudança, né, na nossa sociedade, que combate aí, né, as injustiças e tudo mais. Eu estou aqui, né, com o Gustavo, né, e vamos novamente, né, falar sobre um tema que, né, o Mesa de Debates fechou, né, conversando, né, e vai abrir o ano e abrir o ano, né, também conversando sobre, né, que é a questão da educação, a gente aí no estado de São Paulo, né, onde eu, né, resido. Então, com o Gustavo, militante, né, da corrente proletária pela educação, me corrija se eu falei o nome errado, né, e professor da rede estadual. Então, Gustavo, antes de eu já iniciei, mas apresenta um pouco mais aí de você. Beleza, Guilherme. Primeiro, agradecer mais uma vez ao canal Mesa de Debates. Meu nome é Gustavo, eu sou militante da corrente proletária na educação, essa corrente que é a corrente sindical no campo da educação, do Partido Operário Revolucionário, né? A nossa corrente sindical que reúne a militância do partido e os simpatizantes da nossa organização. Eu sou professor da rede estadual de ensino, leciono numa escola aqui do Taboão da Serra, né? Participo da subsede de Tapsirica da Serra, uma subsede que abrange um território bem grande, né? Cidades como Taboão, Embu-Guaçu, Embu das Artes, Juquitiba, São Lourenço. É uma região bastante extensa e com muitos companheiros aguerridos aí, professores de luta. E leciono também na rede municipal de ensino, dando aula na região do Campo Limpo. É isso, eu estou aqui expressando não uma posição individual, mas a posição nossa da corrente proletária. Maravilha, Gustavo. Vamos aí para a primeira pergunta, né? A educação, né, fechou o ano, começou o ano com um problema aí das atribuições, né? Onde que pegou muito categoria O, né? Como que a corrente proletária pela educação está vendo todo esse conflito? Bom, a gente participou das duas manifestações que ocorreram nos dias 27 de dezembro. Já começa a chamar atenção por aí, né? Dia 27 de dezembro, nesse período complicado, né? Do finalzinho do ano, quando a categoria está desmobilizada de maneira geral, por conta do período de férias, né? Mas mesmo assim, com uma participação bastante importante, né, com centenas de trabalhadores, um ato que foi em frente à Secretaria da Educação, que fica ali na Praça da República, no centro, né, da cidade. E depois no dia 4 também agora, já de janeiro, tivemos outra manifestação e tem inclusive outra marcada para amanhã, viu, Guilherme? Tem uma manifestação marcada de novo, né, pelo sindicato que está chamando os professores para frente da secretaria novamente para cobrar, né, as reivindicações do professorado. E a gente vê que, na verdade, o problema do categoria O é um problema crônico. Né? O categoria O, para quem está nos assistindo, é o trabalhador contratado. Nós temos uma diferenciação, inclusive, bastante nociva no seio do professorado, porque você tem os professores efetivos, né? Você tem os professores que conquistaram a estabilidade, são chamados categoria F, e tem os contratados aí, categoria O.
né? Existe a famosa sopa de letrinhas, né? O governo fatiou a categoria, o que provoca, do ponto de vista político, inclusive, muita divisão, porque os contratados não têm a estabilidade no emprego, não têm uma série de direitos que os efetivos possuem, criando um regime mesmo de segregação, de discriminação, inclusive. Realizam o mesmo trabalho, o cara está lá na sala de aula, dando aula, como todos os outros professores. Eu sou efetivo, né? E vários colegas professores categoria O dão aula lá da mesma forma que eu, dentro ali das quatro paredes ali de uma sala de aula, ele exerce a mesma função, só que recebe menos direitos, com uma instabilidade muito grande, né? Então, a gente vê que esse problema, ele faz parte de um problema maior, que tem a ver com a precarização das relações de trabalho, e etc. Então, o problema do categoria O não é um problema exclusivo do categoria O, é um problema que afeta toda a categoria e está dentro de um contexto mais amplo de destruição das relações trabalhistas, né, da segurança que existia, mesmo que precária, que é resultado da reforma trabalhista, que é resultado do ataque geral do capital, inclusive não só em São Paulo, Brasil, mas no mundo inteiro, né? A gente vê esse ataque generalizado do capital sobre o trabalho que se expressa agora, nesse momento, no caso da rede estadual, na forma de um ataque sobre os contratados. Então, nós temos uma atribuição de aulas que foi muito, muito, muito atribulada, está sendo, né? Então, acho que esse é a forma mais ampla como que a gente da corrente proletária está enxergando esse processo, né? É importante enxergar a particularidade, né, do ataque sobre o categoria O, sobre os contratados, mas ao mesmo tempo não perder de vista que faz parte de um processo mais amplo. Né, Gustavo? E seguindo aí esse debate do categoria O, né? Uma coisa que eu percebi, né, e que eu fiquei pensando, né, talvez eu possa estar, né, como o pessoal fala, viajando na maionese, é que esse último ataque aí ao professor categoria aí do governo, né, estadual, pode ser um meio aí de tentar dividir os professores, né, os mais antigos, categorias O, com os mais novos que vão chegar, né? Como, né, combater essa divisão, né? Porque é uma coisa que, né, escutando os professores, eu fiquei pensando sobre isso. Essa divisão já tem um tempo e ela é um fator que dificulta, de fato, a mobilização. O professor contratado, ele, justamente porque não tem a estabilidade, tem uma dificuldade maior de participar das atividades do sindicato, é mais difícil sindicalizar e envolver esses professores. Não é um problema moral que está sendo colocado aqui, mas é um problema político que é colocado pelo governo, uma divisão que é instaurada de maneira burocrática e autoritária, e que para nós representa uma dificuldade, sem dúvida, né? Porque o categoria O, se ele paralisa, ele fica na mão das diretorias, né? Da equipe gestora e tal, e a gente sabe que tem muita gente que ocupa essa posição no interior das escolas, como indicados do governo e tal, e das diretorias de ensino. Então, existe um clima de perseguição e que dificulta a organização político-sindical desses trabalhadores, né? A gente que é efetivo, que está na vanguarda do movimento, aí, participando das atividades do sindicato, nós sempre tivemos uma dificuldade de integrá-los, né? Mas é uma tarefa árdua, mas necessária, né? É importante mobilizar o categoria O para defender os seus direitos, mas é importante mobilizar os efetivos também. É preciso convencer, às vezes,
os colegas de que onde passa o boi pode passar a boiada, entende? Às vezes o categoria O sendo atacado parece que é um problema exclusivo do categoria O, e isso é um erro político muito grande, né? A gente precisa fazer o trabalho de base mesmo, conversar com os colegas e demonstrar a importância de unir a categoria de conjunto. A gente não pode ser corporativista de modo nenhum nesse momento. É hora de unificar os trabalhadores em defesa das condições de trabalho e tal. E aí, eu acho que é muito importante as reivindicações, né? Você não vai conseguir convencer, né, o efetivo, categoria O, categoria F, enfim, o conjunto dos trabalhadores, inclusive os funcionários de escola, que são representados por outro sindicato, né, que é a FUSE. Você não vai conseguir unificar todos esses trabalhadores se não tiver um conjunto de reivindicações que contemple, né? Por isso que a gente da corrente proletária está indicando a necessidade da defesa da estabilidade para todos, da defesa dos salários, né? Esse é um problema que é o problema número um, na verdade, é o problema da estabilidade colado com o problema do emprego, dos salários, desculpe. O professorado paulista recebe uma miséria, é uma dificuldade muito grande para sustentar a família. O professorado é obrigado a acumular cargos, dá aula aqui, dá aula acolá, faz um bico. A gente conhece casos de professores que dão aula num período, no outro período complementa a renda sendo motorista de aplicativo, né? Eu dou aula em duas redes, né? A rede estadual e na rede municipal, porque se depender do salário de uma das redes só é uma dificuldade, você não tem como sustentar o próprio trabalhador e a sua família. Então, a gente precisa ter reivindicações para poder unificar a categoria e superar essa divisão que você mencionou, né? As reivindicações e os métodos de luta. É preciso ter uma assembleia geral da categoria para que a gente unifique empregados, desempregados, subempregados, né? Um parêntese sobre essa coisa do subemprego. O professor ser obrigado a ficar picando aula, né? A gente chama de picar aula porque assim, ele é obrigado a pegar um pouquinho aqui, um pouquinho na outra escola e tal, para poder complementar, para completar a jornada, né? Isso porque a atribuição, sendo difícil como está sendo essa atribuição, ela obriga o professor a compor a jornada, pegando às vezes em várias escolas. Então o cara fica se deslocando de um canto para outro, perde um tempo danado, gasta com condução, é um desgaste muito grande, e a gente vê a categoria adoecendo, a gente vê o professorado, de fato, passando por muita dificuldade. E a resposta está dentro daquilo que você levantou aqui na pergunta. É como fazer para unificar? Bom, vamos juntar essa turma toda com as reivindicações que unificam, né? Defesa do emprego, do salário, inclusive com outras categorias, porque o problema da precarização das condições de trabalho e do ensino de maneira geral não é um problema exclusivo do professorado paulista, é um problema geral, né, dos trabalhadores. Então é muito importante que o sindicato assuma uma postura de fato integrar esses trabalhadores, essas categorias. Essa é a resposta, a gente tem que trabalhar com essa perspectiva. Perfeito, Gustavo. Seguindo aqui o nosso bate-papo, né? Falar um pouco aí do próximo, né, governo, ou o atual governo aí novo que entrou agora, do Felício e do Tarcísio e do Felício Ramute, né? Eu falo do Felício porque ele infelizmente aí é da minha cidade. O que esperar, né, desse governo do Tarcísio? O Tarcísio trouxe lá do Paraná o secretário Feder, que já deu demonstrações na gestão que teve lá, junto com o Ratinho, de ser um secretário linha dura, né? Um secretário autoritário, um secretário vinculado aos interesses do grande capital, e inclusive pessoalmente integra uma empresa chamada Multilaser que tem contratos milionários, já tem inclusive denúncias aí
nas mídias e tal, na imprensa de maneira geral, de uma relação meio promíscua entre o secretário e contratos que já foram firmados com a empresa a qual ele representa ou representava. Mesmo que tenha se afastado, a gente sabe que isso é uma formalidade, porque os interesses que ele está expressando estão ali presentes ainda, né? E é óbvio que há um conflito de interesse, né? Você não pode ocupar um cargo público e trazer benefícios para si próprio, né? Para sua empresa, etc. Então é um governo que já começa com essa marca, já mal assumiu, já está sendo alvo de denúncias de corrupção. Isso dá uma pitada, né? Dá já uma ideia do que vai ser a gestão Tarcísio, de maneira geral, e em particular para o caso da educação, né? Você tem um político que chegou a esse cargo, vencendo as eleições, alinhado com o Bolsonaro, né? Então, representa, de fato, a ultradireita com caráter burguês, de classe, e profundamente privatista, e aponta para, inclusive, a possibilidade de privatizar a Sabesp, etc. Vai, muito provavelmente, indicar uma continuidade no que diz respeito à essência da política do PSDB, né? A gente sabe que essa é uma mudança interessante do quadro, né? A saída do PSDB aqui do governo do estado não é uma coisa que a gente deva ignorar, não, é um fato interessante. Mas o que representa isso? Uma mudança para melhor? Não, claro que não, né? A gente sabe que, do ponto de vista de classe, do ponto de vista do interesse em geral dos trabalhadores, o governo Tarcísio tende a expressar as mesmas necessidades, né, os mesmos interesses de classe, vai acabar governando para a burguesia, favorecendo os interesses do grande capital. A gente sabe que nós vivemos uma crise estrutural do capitalismo. O capitalismo vive uma crise de superprodução brutal e está obrigando, né, o capital a buscar a valorização dos seus capitais nesses setores. Por isso que está avançando sobre a educação básica, né? Se você pegar os dados da privatização do ensino superior brasileiro, você fica assustado, porque, de fato, tem um amplo domínio do ensino privado no nosso país. E eles estão penetrando na educação básica, eles vão comendo pelas beiradas, eles já foram privatizando e terceirizando vários setores. Você pega dentro de uma escola, setor como de merenda, limpeza, onde tem a questão da segurança e por aí vai, é tudo por empresas terceirizadas, inclusive ganhando salário miserável. São empresas canalhas, eles não pagam, fecha, abre um outro CNPJ no nome de laranja, não paga os trabalhadores, força os trabalhadores a pedirem a demissão do CNPJ fechado para poder abrir. Enfim, a gente vê cada barbaridade que não é brincadeira, não. Agora, inclusive, no caso lá de Mauá, nós temos, né, presença ali, a Corrente Proletária tem militância na subsede de Mauá, aqui na região metropolitana, né, de São Paulo, e lá nós estamos tendo que fazer um esforço militante mesmo para poder tentar defender as trabalhadoras terceirizadas de lá, que estão revoltadas, porque não recebe salário, e etc. Então, é difícil, porque o sindicato dessas terceirizadas de limpeza é um sindicato ultra pelego, que é o CIEMACO, e que, de fato, é um sindicato bem patronal, assim. Então, as trabalhadoras acabam recorrendo ao que tem, eles procuram na própria escola aquela militância que elas vêm, né, como mais organizados, sindicalizados e tal, e nos procuram, e a gente tem que se virar como dá para poder ajudá-las, para poder tentar protegê-las, embora com toda a limitação, porque não é o mesmo sindicato e tudo mais. Mas você tem que mobilizar, não importa, né? São trabalhadores e trabalhadoras como nós. Então, isso tudo dá uma dimensão aproximada do que a gente pode esperar do Tarcísio, né? Uma continuidade em essência do privatismo e do ataque ao ensino público, favorecimento
dos setores privados e a dureza, né? Você vê que o Feder, inclusive, mente descaradamente. Depois da manifestação que teve agora no dia 4, isso porque já teve uma anterior, no dia 27 de dezembro, como eu falei no começo, ele foi com a maior cara de pau para a mídia dizer que nem estava sabendo, né, ninguém pediu para fazer reunião, né, já mostra uma tendência a endurecer a negociação e mostra um certo cinismo também. São marcas históricas, né, da classe dominante, né, o cinismo, a mentira, a corrupção, o autoritarismo, são marcas que a gente tem que esperar desse governo e não só esperar, né? Nós temos que nos organizar, mobilizar a categoria para enfrentar o governo Feder com o governo Tarcísio com seu secretário Feder. Perfeito, né? Uma das coisas que eu acho que a gente precisa conversar aqui, Gustavo, que é a reforma aí do ensino médio, né? Como que a corrente proletária pela educação vê este debate? Sem dúvida, né? O problema da reforma do ensino médio, que foi aprovada no bojo ali de uma série de outras contra-reformas, como a reforma trabalhista, a lei do teto, né? Entre outras medidas, a reforma previdenciária depois já no governo Bolsonaro, e um contexto pós-golpe de Estado de 2016, mostrando, na verdade, inclusive, o conteúdo do golpe. Acho que esse é um debate bastante importante que você está sugerindo aqui para a gente, né? Porque o governo Dilma não foi derrubado porque representava os interesses dos trabalhadores, interesses antagônicos ao capital. Foi derrubado porque o PT não era capaz de fazer as reformas, as contra-reformas que eram exigidas na profundidade e na velocidade que o capital financeiro, que o imperialismo, enfim, que a burguesia nacional exigia. Então precisava de um governo puro sangue, um governo orgânico da burguesia que pudesse realizar essas medidas antinacionais e antipopulares. Imagina que quebrar a CLT, como foi feito com a reforma trabalhista, é de uma violência absurda. Nós voltamos muitos anos aí na história, do ponto de vista da defesa das condições de trabalho, das relações trabalhistas. Então, esse bojo de medidas veio justamente para poder proteger os interesses do grande capital diante da crise, em particular os interesses parasitários da dívida pública, o capital financeiro exigindo enxugar os gastos para poder preservar o pagamento da sacrossanta dívida pública que leva quase metade do PIB brasileiro todos os anos. É uma ação de opressão nacional mesmo e de destruição da economia nacional, uma medida de espoliação do país. Então, essas medidas acabaram orientando os governos do Temer e do Bolsonaro no sentido de aprofundar o saque, né, sobre as riquezas nacionais, enxugando os gastos do Estado. Não que o PT não tivesse feito também. Se você pegar o governo Dilma mesmo, um pouco antes de cair, tinha baixado as medidas provisórias 664, 665, muito antes, no começo do seu primeiro mandato, o Lula também tinha feito uma reforma da Previdência, tem o problema das privatizações, né? O PT cumpriu esse papel, lamentavelmente, um papel traidor, no sentido de impor também as suas contra-reformas, servindo aos interesses da burguesia, né? Mas a burguesia precisava de naquele momento, 2015, 2016, de um governo que fosse mais a fundo. E aí a educação vai ser atacada dentro desse contexto. A reforma do ensino médio promove um desmonte, né, da educação pública, aprofunda esse desmonte. Esse desmonte já vinha
de um tempo maior, né? E a reforma do ensino médio com a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, vai provocar uma série de mudanças, e mudanças do ponto de vista educacional profundamente inócuas. Se você pegar o currículo agora dos estudantes do ensino médio, se pegar, por exemplo, o currículo do terceiro ano do ensino médio da rede estadual, só para pegar um exemplo, é desanimador. Os caras não têm aula de história, de geografia, de filosofia, os caras não têm nada. É tábula rasa, assim, é um aligeiramento. A gente sabe que eles querem, inclusive, introduzir aquelas ONGs ou CIPs, não importa qual vai ser o mecanismo, mas a gente sabe que esse é o plano, é terceirizar. Eles querem ampliar o ensino à distância como uma forma de gastar menos. Você imagina, Guilherme, que se você introduz esses cursos que eles estão colocando do novo currículo pela forma do ensino à distância, você pode ter um tutor, né, que dá aula para milhares de alunos e ponto. O cara nem precisa ir para a escola. Então, e além do mais, você tem uma forma de penetrar com capital privado, com as plataformas, com os materiais didáticos. Então, do ponto de vista deles, está tudo amarradinho. Eles estão preparando o terreno para destruir mesmo o ensino público e adentrar com os interesses privados. É mais ou menos o mesmo caminho que segue o ensino integral. O ensino integral é uma violência. Você imagina que o ensino integral, Guilherme, vem do comecinho do ensino fundamental. Na rede municipal, eu sei que o nosso foco aqui é a rede estadual, mas só para exemplificar, né, na rede municipal você tem os pequenininhos do primeiro ano do ensino fundamental já com ensino integral. É uma violência, você vê, eu presencio isso todos os dias, você vê às vezes a criança encostadinha na mesa, assim, ó, na hora do intervalo, com aquele barulho todo, ele está ali dormindo, porque você manter o estudante tantas horas na mesma escola falida de sempre, na mesma escola deteriorada, desinteressante, desvinculada da vida, é um massacre. A juventude, em peso, rejeita essa coisa do ensino integral. Se você entrar numa sala de aula hoje e perguntar, e aí, que vocês acharam dessa coisa da sétima aula, do ensino integral? Eles vão falar, olha, pelo amor de Deus, deixa eu ir embora para casa, não aguento mais isso aqui. Né? É uma coisa violenta, inclusive, contra a juventude. E aí a gente vê várias expressões como consequências disso, né? Aumento da violência, enfim, isso vai gerando um efeito em cadeia. Então, a reforma do ensino médio foi vendida como uma grande mudança, onde o estudante ia escolher o seu itinerário formativo, o estudante ia escolher o que ele ia querer ser já no seu futuro profissional, etc. Tudo balela. Né? Não tem professor. Essa coisa da atribuição reflete um pouco a falência já inicial desse projeto, porque tinha muita dessas disciplinas novas aí, do chamado Inova e tal, que nem tinha professor. Na escola em que dou aula mesmo, tinha muitas dessas disciplinas em que, enfim, o professor pegava e largava, porque é uma coisa que não vale a pena, né? Do ponto de vista financeiro, do ponto de vista do estresse que você tem. Então, dá uma mostra bem evidente para a gente, assim, da falência da educação paulista, e mostra o quanto que a reforma do ensino médio, de fato, não atendia, não atende e não vai atender nesses moldes aí nunca os interesses dos próprios estudantes e dos trabalhadores. Gustavo, além de todas essas questões que você coloca, tem uma questão acho que é interessante a gente ir, né, que é a questão, né, da parte mais ideológica, né, do ensino, da reforma do ensino médio, né, todo esse negócio, né, do aluno, né, se preparar para o mercado de trabalho, para o aluno ser empreendedor, né,
toda essa, né, conversa, né, que é jogada, que a gente precisa, né, conversar. Eu queria que você falasse mais da parte teológica, né? Como que você vê o conteúdo, né, de certas matérias que vieram com a reforma do ensino médio? Esse é um problema também que é bastante sério, porque junto com a reforma do ensino médio, com a Base Nacional Comum Curricular, tem avançado, por exemplo, o modelo das escolas cívico-militares e tem ganhado um peso, né, a escola sem partido, tem ganhado peso essa linha direitista que tem sido expressada pelo bolsonarismo. Né? Você vê parlamentares que incitam os alunos a gravarem as aulas dos professores e toda essa conversa fiada de que estão combatendo, né, uma doutrinação ideológica de esquerda que supostamente existiria nas escolas. Então, isso é de fato conversa fiada e acaba servindo, na verdade, para aprofundar o caráter ideológico mesmo, né, de controle sobre o que o professor ensina, enfim, a relação professor-aluno ali. Existe por trás disso um histórico interessante. Se você pegar os anos de 2013 e principalmente os anos de 2015 e 2016, você vê um fenômeno interessante que é de um ressurgimento do movimento estudantil, né, do movimento estudantil secundarista em particular. As ocupações de 2015 e 2016 deixaram o governo de cabelo em pé. A ideia do governo era disciplinar essa juventude que estava revoltada por conta da falência do ensino, das suas condições de vida. Né? Nós temos uma juventude que é golpeada constantemente com a violência policial, com a fome, com a miséria das famílias. Você vai num bairro proletário, você não tem opção nenhuma de lazer, de esporte, é nada, é o vazio. Então, é uma juventude que está sendo empurrada para a barbárie todos os dias. Né? Então, essa violência contínua que é empurrada para cima da juventude foi respondida em 2015 e 2016 com luta. Né? Os estudantes, de fato, utilizaram um método que nem é um método próprio do movimento estudantil, é um método que foi tomado emprestado do movimento operário, que é o método das ocupações, um método histórico do proletariado. Então, é parte do método da ação direta. Então, fizeram greve, né, com ocupação de escolas, e esse movimento foi muito interessante. O governo estadual, falando aqui de São Paulo, mas isso a gente viu se repetir em outros lugares, né, tentou, por exemplo, domesticar os grêmios estudantis. Teve toda uma ação no sentido de controlar ideologicamente a juventude, criando grêmios estudantis completamente no formato que a gente chama de chapa branca, né? Escolhidos a dedo, inclusive, pela direção. Tal. Não que isso não existisse antes, mas houve uma intensificação desse processo. Então, a reforma do ensino médio se insere dentro desse quadro geral de tentativa de contenção do movimento estudantil. De certa forma, tiveram êxito nisso, porque depois daquela onda de ocupações de 2016, a gente não viu novamente um grande levante secundarista desde então. Essa é uma geração que, inclusive, já se formou, está se formando quase na universidade. Né? Nós tivemos, do POR, da Corrente Proletária, uma intervenção nessas escolas ocupadas e vimos a riqueza que foi, do ponto de vista da experiência política, esse movimento de ocupações. E o governo pretende domesticar, e aí a reforma do ensino médio vem nesse sentido também, né? Determinar o currículo, de limitar, né, esse espaço de construção coletiva que é a escola.
Você vê que o ensino à distância caminha no mesmo sentido. O ensino à distância, você coloca o jovem isolado na sua casa, né? Você mutila o caráter coletivo que tem do ensino. Então, existe, sem dúvida nenhuma, essa componente que você tá descrevendo aí. A ideia do controle ideológico é uma coisa que é bastante importante para a burguesia e para o Estado burguês de maneira geral. Então, isso se reflete não só no movimento estudantil, viu? Isso se reflete, inclusive, no movimento docente. Aqui na rede estadual, por exemplo, houve uma mudança no formato do chamado ATPC, que são as reuniões que tem semanais de professores. Antes, o ATPC era presencial coletivo, era uma reunião zona. Nesse momento, a gente que era e é, né, militante sindical, a gente podia falar aos nossos pares, né, diretamente ali com o olho no olho, né, conversar sobre os problemas, e era um momento importante para a gente. Agora eles fragmentaram por área, tem toda uma orientação voltada para o encontro à distância, então você é obrigado a entrar na plataforma do governo. Então a ideia do governo de fragmentar, de separar os professores, de evitar o ATPC como um momento coletivo, é parte dessa investida ideológica do governo. Eles não querem ver movimento, então eles estão fazendo tudo o que podem para poder obstaculizar esse processo de mobilização. Certo, o Gustavo. Gustavo, eu também fui professor aí da rede, e, né, tudo mais. E uma coisa que eu percebia, né, e que me incomoda até hoje, é que parte aí da esquerda que hoje está no movimento sindical, ela só se preocupa aí nas questões sindicais, né? Não fala aí toda a esquerda, mas uma grande maioria. E presta pouco atenção nessa parte ideológica, né? Por quê, né? E como combater esse desvio? Sem dúvida nenhuma é um desvio. Você tem uma esquerda que teve uma experiência, em particular o petismo, né? Um parênteses, a APUESP, ela é dirigida por uma corrente chamada Articulação Sindical, PT, certo? E é dirigida pela mesma corrente há muitos anos. Inclusive a presidente do sindicato, que é a Bebel, Maria Isabel, ela é deputada pelo PT. E essa é uma esquerda que foi domesticada, digamos assim, pela intervenção por dentro do Estado burguês, né? O sindicato passou por um processo de estatização, né? Tiveram dentro do governo, inclusive dirigentes sindicais subindo para postos do governo. Isso distanciou ainda mais o sindicato da categoria, né? A gente precisa sempre tomar um cuidado, que é de fazer a diferenciação entre o sindicato e a direção do sindicato. O sindicato é a nossa ferramenta de luta, é o nosso instrumento de combate. A direção sindical é outra coisa. A direção sindical corresponde a uma determinada política. E o petismo, nesse sentido, burocratizou ao extremo o sindicato. As eleições da PUESP são uma pataquada. A gente sabe que, inclusive, existe fraude, existe tudo que você puder imaginar, no sentido de preservar os interesses da mesma corrente dentro do sindicato, né? É a mesma corrente sindical que dirige metalúrgicos, que dirige bancários, é a mesma corrente que dirige a CUT, certo? Que dirige a CNTE, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação. A articulação sindical é uma corrente corrompida, burocrática, e que impõe uma dificuldade muito grande para mobilizar, de maneira geral, os trabalhadores. E é por isso que abandonam a luta ideológica, porque estão vinculados a uma disputa de aparato, estão interessados na disputa por dentro do parlamento, pela via institucional, jurídica. Então, agora mesmo, nós estamos aqui reunidos para discutir o problema da atribuição. Qual foi a solução
que tem sido apontada pela direção do sindicato, né? A direção do sindicato tem apontado a via da judicialização, entrar com um mandado de segurança, etc. Né? Não somos contra que seja utilizado como uma forma auxiliar, né? Mas se trata de o erro, né, que se trata de substituir a mobilização coletiva com os métodos próprios dos trabalhadores pela ilusão numa solução por via justiça burguesa, como se a justiça fosse neutra. Existem muitos exemplos do quão inócuo, do quão vazio é esse método. Há uns anos atrás, o Guilherme, a Bebel chegou a tirar fotinha com a ministra Carmen, enfim, com outras figurões aí da política burguesa, batendo no peito e se vangloriando de ter conseguido um reajuste de 10, uns quebradinhos para a categoria, que na verdade nunca veio. Quer dizer, ganha, mas não leva. O governo não cumpre e pronto. Então é um caminho que de fato tem levado o professorado a muitas derrotas. Então, veja que essa direção política acaba levando a uma grande regressão, né? Para a gente, esse problema tem um fundo mais amplo. Você tem um problema geral aí, que é o da crise de direção revolucionária, né? O POR é uma organização marxista, leninista, trotskista. Nós reivindicamos o legado do programa de transição do Manifesto do Partido Comunista. E se você vê lá no programa de transição, você vê a caracterização de que a época em que a gente vive, uma época de crise de direção revolucionária. Quer dizer, então, é claro que uma direção que está voltada para a disputa parlamentar, está domesticada pela luta institucional, que tem medo das assembleias. As assembleias são sempre um problema para a direção, Guilherme, porque na assembleia, se o professorado vai e ocupa o MASP, ou seja lá onde for a assembleia, né, e está com os nervos à flor da pele, a gente já viu isso acontecer, né? Eles podem votar uma resolução contrária da própria direção. Há momentos em que a categoria se rebela, né? Eu me lembro de participar da greve de 2015, foram 93 dias de greve, em que eu mesmo defendi no carro de som uma proposta de sair em marcha até a Marginal. Foi uma marcha extremamente radicalizada que a gente fez, né, para poder projetar a greve, que estava super isolada e tal. E isso foi contra a linha da Bebel. A Bebel ficou ensandecida no carro de som, né? Só para citar um exemplo, né? Então você vê que, nesse sentido, é uma direção que está na contramão mesmo das necessidades. Então você não pode esperar que uma direção como essa vá realizar o embate ideológico, no sentido do combate das ideias burguesas, né? Diz que faz, publica uma coisinha outra ali, mas a melhor forma de você enfrentar, inclusive ideologicamente, a burguesia é organizando um movimento concreto, né? Utilizando o sindicato como uma ferramenta auxiliar na luta de classes pela revolução. É isso que os marxistas defendem, e passa muito longe do papel que cumpre essa burocracia. Certo, seguindo aqui a nossa, né, entrevista, né? Você falou aí da direção do sindicato, né? E todos os problemas que essa direção tem, né? E eu particularmente concordo, né, que essa direção do sindicato é bastante problemática. Eu vou fazer uma pergunta mais específica e depois você responde o que fazer, né, com essa direção, né? A pergunta mais específica é: vocês do POR não veem um problema, né, a Bebel ser deputada estadual e dirigente do sindicato ao mesmo tempo? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta, né, o que fazer então com essa direção do sindicato? Essa é a pergunta que a gente ouve todas as vezes que a gente visita a escola e que a gente vai conversar com a base, né? Quando a gente começa a falar sobre os problemas, o salário que não dá para nada, as condições terríveis que a gente tem para poder exercer a nossa função, enfim, a violência, todos os problemas que tem, não tem um professor que discorde da gente, né? A não ser aqueles
mais ideologicamente comprometidos com a direita. A gente sabe que o bolsonarismo penetrou também no seio das escolas, né? Existem professores bolsonaristas. É natural, a escola não é uma bolha, né? A gente viu uma eleição agora profundamente polarizada. Tem gente decretando a morte do bolsonarismo aí, mas se esquece que os caras quase venceram a eleição, né? Então, inclusive em relação ao ato de ontem e ao problema que teve do domingo, isso tudo mostrou que a direita, a ultradireita reacionária está viva, né? Então, isso se manifesta dentro das escolas. Mas, de maneira geral, o professorado, quando nos ouve, quando a gente vai lá fazer aquela conversa, né, para discutir os problemas e tal, de maneira geral, a concordância. Aonde que a coisa pega, eles perguntam sempre para a gente, mas como é que vai fazer para a gente resolver esses problemas? Tem a Bebel, né, que, enfim, todos os problemas que tem essa direção. Inclusive, tem problema sim, o fato dela ser deputada e presidente do sindicato. Não o problema formal, não é um problema, digamos, de instâncias. O problema é político. O problema é que, como deputada, ela está expressando uma linha que é de aproximar o sindicato de uma via por onde a gente só tem tido derrotas. Né? Ela sempre bate no peito e fala, eu fui lá e fiz a proposta, né? Enfim. Agora mesmo, né, para ser bem concreto, esse problema da atribuição teve como eixo o fato de que teve uma espécie de vitória parcial, uma conquista, porque o governo aceitou prorrogar os contratos. Houve uma aprovação nesse sentido. Né? Foi uma espécie de conquista. Mas o que a gente está vendo na prática? Que a atribuição não foi feita respeitando a deliberação do próprio parlamento. Quer dizer, o governo cumpre aquilo que lhe interessa. Então, aí você vê o problema. Né? O problema maior não é o problema formal de ser presidente do sindicato e deputada. O problema é que o fato de ser deputada do PT, com a política que tem, e o fato de estar depositando ilusões desse caminho, leva o professorado a uma derrota após a outra. A gente vê um problema muito semelhante no sindicato da rede municipal, né, que é o SINPEM. A rede municipal tem mais de um sindicato, tem a Profem, tem outros sindicatos lá, mas o que realmente mobiliza, o sindicato real, né, é o SINPEM. O SINPEM é dirigido pelo Cláudio Fonseca. Cláudio Fonseca, que é um político hoje do Cidadania. Ele veio lá do PCdoB, foi praticamente expulso do PCdoB, e ele foi vereador. Essa mesma dinâmica de ter um presidente do sindicato e vereador, e pior, né? Ele, nas eleições de 2018, ele saiu candidato a vereador na chapa do Dória. Né? Inclusive tem santinho do Cláudio Fonseca ali, do ladinho do João Dória. Quer dizer, e aí você vê o problema de você ter um político da base do governo dirigindo o sindicato. Então, eu acho que o problema fundamental é esse, é o comprometimento de classe. Se você quer, de fato, utilizar o sindicato como um instrumento de luta, você precisa ter independência de classe. Né? E é isso que o petismo não possibilita com a sua política burocrática e reformista. Né? Alimenta ilusões numa via que a experiência tem demonstrado ser uma via de derrotas. Então, e a segunda pergunta, desculpa. Você fez duas questões. Aqui é o que fazer, né? Como é que faz? Né? O que fazer? O que fazer é o mais importante, porque você tem que partir das necessidades concretas. Não adianta você querer convencer o professorado por via do embate ideológico. A gente faz o embate ideológico todos os dias. Isso que eu estou falando aqui para você, a gente faz todos os dias no chão de escola. Esse trabalho de formiguinha, que é de convencer, de penetrar com as ideias revolucionárias, a gente faz. Né? Precisa ampliar. A gente tem que, de fato,
ampliar o trabalho de base e convencer os trabalhadores e tal. Mas o que vai mobilizar, para além desse trabalho de formação mesmo, de penetração das ideias, o trabalho mais ideológico, você tem que mobilizar. Para além disso, é ir para a escola e agitar o professorado em torno das reivindicações que estão pegando no momento. Agora, por exemplo, esse caso da atribuição aí, né, a gente está exigindo o cancelamento dessa atribuição. Nem falei isso no começo, mas é uma atribuição que gerou muitos erros. Então, a medida que foi aprovada pelo governo, que eu acabei de mencionar, que prorrogava os contratos, não foi acompanhada de uma correção das listas. Então, está um verdadeiro caos, assim. Tem vários professores sendo prejudicados. Inclusive, existe um parênteses aí, que é o fato da atribuição de aula ser virtual. Quando a atribuição de aulas, a escolha, era presencial, geralmente concentrava em uma escola da região, era feita por diretoria de ensino, então você ia até o local e acompanhava a vanguarda do movimento sindical, as subsedes e tal, ia para lá e panfletava e conversava. Era um momento importante, né, de mobilização. Então, a gente chegava e acompanhava a lista. Quando tinha problema, a gente corrigia imediatamente, a gente fazia um escândalo, lá parava tudo e tal. E quando terminava o processo de atribuição, a gente olhava quem que era o último da lista e tinha noção de quantos tinham ficado sem aula. Entende? Então, era muito melhor quando era presencial. Então, eu estou dando um exemplo, né, imediato, concreto, para você ver como que é o processo, né? O trabalho político de mobilização do professorado passa por perceber o que está acontecendo no chão de escola, sentir como a categoria está pulsando, como que o que está pegando de fato. Então, e aí você tem que ir trabalhando essa mobilização, você tem que ir aproximando. Existe uma necessidade permanente que é de sindicalizar o professorado. Você tem muito trabalhador insatisfeito, mas que aí você vai conversar, o cara tá puto e tal, e aí você fala, não, vamos lá então, vamos sair aí como representante de escola para você ajudar, e vamos junto. Não sou nem sindicalizado. Enfim, existe um certo atraso político, e é a vanguarda que tem que intervir nesse momento, no sentido de convencer, de mostrar a importância, né, do embate nesse âmbito sindical, político sindical. Então, nesse momento é fundamental levantar a defesa da estabilidade para todo mundo, defender, né, o salário digno, né? O POR defende a ideia de que você tem que defender um piso salarial, né? Ponto de partida. O piso tem que ser igual ao do DIEESE. Essa é a nossa reivindicação. Né? Hoje o salário do DIEESE está em R$ 6.575,30. Essa é a nossa reivindicação. Para o professor não precisar ter acúmulo de cargo para viver decentemente, ele tem que ter um salário que atenda às suas necessidades e da sua família. Então, é fundamental a luta pelo salário, pelo emprego, porque é por essas reivindicações mais concretas que a gente mobiliza. É por essas reivindicações imediatas que a gente vai permitindo um salto na consciência. É aquilo que o Marx falava, da transformação da consciência, né? Consciência em si e para si. Esse é o trabalho que a gente tem que fazer, o trabalho de politização, de formação mesmo de uma vanguarda que vai penetrar nas escolas e vai impulsionar a mobilização geral. Esse é um trabalho que passa pelas reivindicações e passa pelos métodos de luta. Se a gente quer educar o professorado numa nova tradição e, de fato, combater a crise de direção revolucionária, a gente precisa impulsionar a confiança do professorado em suas próprias forças. E esse é o enorme desserviço que essa direção burocrática acaba cumprindo, porque alimenta a ideia de que não, deixa aqui que eu vou lá no parlamento, vou fazer um belo discurso e vou convencer os nobres deputados a... Não, isso é o caminho falido. A gente do POR diz, trabalhadores, confiem em suas próprias forças, mobilizem-se por suas reais necessidades, vamos para a rua com os métodos próprios
históricos da classe operária, porque esse é o único caminho que permite vitórias. Nós nunca conseguimos nada de mão beijada. Tudo que a gente tem e que a gente está perdendo, e perdendo cada vez mais, com sucessivas derrotas, tudo que a gente tem foi conquistado com muita luta. Então é importante que os trabalhadores confiem nas suas próprias forças. Né? Esse é o caminho que o POR tem trilhado. A gente tem que formar uma vanguarda. A gente trabalha, para encerrar essa pergunta, essa resposta, melhor dizendo, a gente trabalha, Guilherme, para formar uma fração revolucionária no interior dos sindicatos. Por que a gente chama corrente proletária na educação? A gente adotou esse nome porque é o que melhor expressa a nossa política. Nós queremos expressar no seio do professorado a política do proletariado. A educação está se decompondo. Né? Então, o ensino está falido. E a forma de responder a isso é com a política revolucionária do proletariado, não com a política corporativa. Não, vou aqui defender só os professores. Nós temos que trabalhar, inclusive, para que os professores se entendam como trabalhadores como outros quaisquer. Né? E impulsionar o movimento geral dos trabalhadores sob a direção da classe operária. É o programa da classe operária que vai responder à crise do capitalismo e suas manifestações de avanço da barbárie em geral e nas suas manifestações de destruição do ensino. Então é isso aí, pessoal, né? Estamos aqui encerrando mais uma entrevista aí do nosso podcast Mesa de Debates. Agradecer aqui a participação aí do Gustavo, da Corrente Proletária pela Educação, né? Gostei aqui do nosso papo, né? Acho que contribui bastante aí para o debate político e principalmente para os professores aí que, né, ultimamente estão acompanhando, né, o Mesa de Debate. Mandar um abraço aí para todo mundo. E antes da gente fazer aqui as considerações finais aí do Gustavo, quero lembrar aqui do nosso Pix. Aqui, pronto. 385-007-02800. Por que do nosso Pix? É para que a gente continue fazendo este trabalho que nós estamos fazendo, né? Continue, né, produzindo aí com mais com qualidade, aí continuar fazendo nosso trabalho, fazer as nossas matérias, né, que a gente faz aí sem ser live, né? Fizemos uma matéria ontem aí da manifestação contrária às manifestações golpistas aí da extrema direita. E, né, para que a gente continue fazendo esse trabalho, a gente, né, a gente precisa de financiamento. E como nós não somos, né, como nós somos contrários a pedir financiamento do Estado e a pedir financiamento aí do capital privado, né, a gente usa esses meios aí para poder andar com nossas próprias pernas. Então, né, colaborem, pode ser aí por qualquer quantia que você puder colaborar ou, né, julgar que o canal mereça, né? E então fica aí o recado, né? Ajude a gente a, né, continuar com este projeto. Então passo a bola aí para o Gustavo, né? Fazer as considerações finais. Certo. Vou fazer aqui as minhas considerações finais, começando pelo agradecimento, novamente. Né? O canal Mesa de Debates tem cumprido um papel muito importante, tem feito debates de extrema importância. Nós desejamos vida longa ao canal Mesa de Debates e ajudamos a divulgar as atividades que são promovidas pelo canal e enfim, agradecemos, né? Agradecemos também as pessoas que estão assistindo, que vão assistir, e esperamos que os camaradas nos procurem para conhecer melhor a corrente proletária na educação. Né? A corrente proletária, como eu disse na minha última fala, é uma organização
que está vinculada ao Partido Operário Revolucionário. Nós temos décadas já de intervenção junto ao professorado paulista. Nós temos uma tradição dentro da POESP, somos reconhecidos dentro da POESP, uma corrente que tem uma história já. Né? E agora, imediatamente, a gente está chamando, né, o professorado paulista a comparecer amanhã em frente à Secretaria da Educação na manifestação que está sendo convocada pela direção do sindicato, né, até para poder comparecer com uma política contrária à política da direção do sindicato, por todos os motivos que a gente já expressou aqui. Nós queremos que os professores compareçam para poder impulsionar um caminho de independência de classe. Comparecer lá para poder pressionar, inclusive, a direção para que convoque urgentemente uma assembleia. Nós estamos defendendo o cancelamento dessa atribuição, a correção de todos os erros, que a atribuição seja presencial. Nós estamos defendendo emprego para todos. O grande problema da atribuição, viu, Guilherme, é o fato de que não tem aula. Então, a atribuição passa a ser um problema porque você acaba sendo obrigado a picar a aula, isso quando o professor não fica, de fato, desempregado. Então, é muito importante a defesa de emprego para todos. Emprego para todos com estabilidade, com salário digno, com reajuste automático dos salários, porque a gente sabe que a inflação está corroendo nossos rendimentos. E para isso é importante levantar, né, as bandeiras mais gerais de defesa do emprego em geral, né, defesa dos salários, dos direitos, fim das contra-reformas. Né? São contra-reformas, só um parênteses, tá? A gente fala que são contra-reformas porque não são verdadeiras reformas, são medidas de ataque, né, que retiram direitos. Então, é muito importante que a gente faça a defesa da luta pela revogação das reformas e que lute agora, diante do novo governo Lula, com independência. Né? Não se trata de apoiar um governo burguês, nós do POR estamos defendendo uma linha de oposição revolucionária ao governo Lula, e aqui em São Paulo, com o governo Tarcísio, estamos defendendo erguer um movimento para combater esse direitista que está sentado na cadeira do Palácio dos Bandeirantes, para defender, de fato, os interesses dos trabalhadores, do professorado em particular. Para as pessoas que quiserem entrar em contato conosco, pode procurar nas nossas redes, é só digitar lá no Instagram, né, massas.por. Massas é o nome do nosso jornal, o Jornal Massas. As pessoas que quiserem conhecer melhor a nossa organização, discutir conosco, militar conosco, entre em contato para a gente poder conversar. Obrigado, viu, Guilherme? Agradecemos e vamos à luta, porque o bicho é feio e a gente precisa organizar os trabalhadores para enfrentar, para mobilizar e derrubar todas essas medidas que são muito duras, medidas de ataque ao professor, ao funcionário e ao estudante. A gente precisa combater a decomposição do ensino, a falência do ensino, com uma plataforma própria de reivindicações e com as estratégias que compõem a história da classe operária. Né? A gente defende o socialismo, somos uma organização revolucionária, defendemos a revolução e estamos à disposição. Obrigado. Maravilha, então, mais uma vez aqui agradecendo ao Gustavo, agradecendo também a você que estiver nos assistindo. Lembrando sempre aí de se inscrever aqui em Mesa de Debates de tudo um pouco. Acompanhe o nosso trabalho, curta, compartilhe, comente esta e outras entrevistas. Também, né, curta a nossa página do Facebook, podcast Mesa de Debates de tudo um pouco. Siga a gente no Instagram, Mesa de Debates. Então é isso aí, pessoal, né? Daqui a pouco às 19 horas teremos aí mais uma outra live aí para fechar o dia. Então um forte abraço aí a todo mundo e fui.